Então, galera, a ideia aí do nosso treinamento de hoje é falando um pouquinho sobre e conhecendo todos os tributos que a gente tem na nota fiscal eletrônica, tá? Então, fiquem bem à vontade ali de ficar me interrompendo, me chamando com qualquer dúvida que vai surgindo, tá? O, o, o treinamento ele é um pouco denso, assim, ele é um pouco pesado porque é tributo, né, gente? É imposto, então eu vou falar bastante coisa que talvez acaba sendo um pouco grego, então por isso que é legal vocês me chamarem, levanta a mão, eu já vou chamando vocês para tirar as dúvidas de passo a passo que eu vou comentando, beleza? Então fica bem à vontade. Mas é primordial ter esse conhecimento básico aqui, tá? Lógico, algumas coisas eu vou entrar um pouco mais a fundo, mas de certa forma é um conhecimento geral, para pelo menos vocês saberem do que se trata cada um desses temas, tá? Então a gente vai passar por cima, assim, vou fazer alguma introdução, vou falar o que é a CFOP, CST, NCM, como que elas são formadas e automaticamente os impostos. Vou falar dos conceitos da tributação que a gente tem em cima da NFE, tá, que é a nota fiscal eletrônica, que é basicamente funciona dos outros CTE, NFSE também é a mesma ideia, digamos assim, e eu vou mostrar de cálculos, tá? Eu vou dar uma passada por cima nos cálculos, como que é feito esses cálculos aí, pelo menos do ponto de vista geral. Vocês vão entender do porquê que eu digo do ponto de vista geral, porque sempre existem várias regras tributárias, tá? Então eu vou tentar entrar cada uma delas para vocês entenderem. Beleza. Vamos lá. Então, primeiro, tá, que quando a gente fala, tá, do fiscal, a gente está falando em empresas, tá, gente? Então, só para vocês entenderem que quando a gente fala de todas as regras fiscais, estamos falando especificamente de empresa, porque nós, pessoas físicas, a gente não tem nada disso particularmente, tá? A gente simplesmente compra produtos por aí, né? E esses produtos já estão vinculados, tudo que foi possível de imposto já foi feito, né, em cima dessas notas, tá? E só para nós conhecer os básicos dos básicos. Cada empresa, então, ela é obrigada a ter um CNPJ como se fosse o nosso CPF, que nada mais é do que um cadastro nacional da pessoa jurídica, tá? Ele é composto por 14 dígitos, então todo CNPJ ele vai ter 14 dígitos, tá? Que é lá 11, 509, 962, e aquela coisa toda. E depois da barra, esse número que aparece, que a gente fala muito do mil invertido, que é 0001, e daí depois vem mais dois dígitos, isso aqui identifica o número de estabelecimentos que essa empresa tem. Quando vocês verificarem que tem 2.000 invertido, 3.000 invertido, significa que são as filiais desta empresa. Sempre a primeira empresa registrada vai ser esse barra 0001, depois que ela for abrindo outras empresas que forem filiais do mesmo grupo, vai tendo 2, 3, 4. Então, se vocês pegarem clientes grandes nossos, tem várias filiais, vocês podem perceber que tem 12, 27, né? Então, são porque tem bastante filiais nesse sentido, tá? E além, tá? Além do CNPJ, todas as empresas que atuam com circulação de mercadorias, elas têm que ter, tá, a inscrição estadual, que é o famoso IE. O que significa isso? Que se eu abrir uma empresa e aí eu sou obrigado a ter um CNPJ, que é o meu registro nacional, tá? A mesma coisa como se fosse CPF. Porém, eu não faço circulação de mercadorias ou serviços, tá? Que é comércio, indústria, transporte. Quando eu digo circulação, é circulação mesmo, é a mercadoria sair de um lugar para o outro. Se eu não tenho isso, eu não preciso ter inscrição estadual. Então, se nós falar de KNM, a KNM não tem inscrição estadual, porque ela não precisa ter inscrição estadual. A Otimize não tem inscrição estadual, tá? Empresas prestadoras de serviço não precisa ter inscrição estadual, somente aquelas que têm essa questão de compra e venda de produtos, que daí envolve a circulação de mercadorias, tá? E a quantidade de dígitos do IE, esse caso ele varia de acordo com cada estado. Então, em cada estado eu vou fazer a minha inscrição estadual, por isso que diz IE, né? Inscrição estadual. Então, cada estado tem as suas particularidades, eu vou ter que acessar o site daquele estado, vou ter que verificar como é que funciona e fazer esse registro aí, tá? Já a inscrição municipal, aí sim, ela é obrigada para todas as empresas, independente do ramo. Porque eu estou no meu município, eu tenho alguns impostos atrelados, eu tenho que ter essa inscrição municipal. Apesar de
quando for emitir uma nota fiscal eletrônica, ele não exige em nenhum momento a inscrição municipal, mas eu tenho esse número, tá? Eu tenho que ter esse registro, até porque a prefeitura vai ter o controle de quantas empresas tem no município, aquela coisa toda, o local delas, está tudo em dia, etc. Então, voltando aqui, a única coisa que fica, hoje eu vou abrir uma empresa nova, eu tenho que ter CNPJ obrigatoriamente, inscrição municipal obrigatoriamente. E já a municipal vai variar, municipal e CNPJ obrigado. E a estadual vai variar do meu ramo de atividade. Se eu sou um comércio que eu compro e vendo mercadoria, aí eu vou ter que ter. Se eu for só um prestador de serviço, não. Então, o que são os famosos impostos, tá? Imposto nada mais é do que uma quantia em dinheiro que a gente vai pagar para o Estado brasileiro, tá? Seja o Estado brasileiro, que a gente fala na parte, fugiu a palavra, nacional, tá? Como também nos estados e municípios, tá? Tanto para pessoa física como jurídica. Então, o imposto é isso, é um valor que a gente vai ter que pagar para o Estado, tá? Seja a nível federal, essa é a palavra que eu queria usar, seja a nível federal, seja a nível estadual, seja a nível municipal, tá? Então, ele é um tributo, tá? O conceito do imposto é um tributo que serve para custear parte das despesas de administração e dos investimentos do governo em obras de infraestrutura, estrada, porto, aeroporto. Então, cada imposto vai representar alguma coisa, ele é um imposto para alguma área de algum custeio do governo, tá? Então, essa aqui é a lógica, tá? E serviços essenciais à saúde, da população, como saúde, segurança, educação. Então, o imposto ele não tem uma destinação específica, diferente de contribuição, que não pode ser usada para outro fim. Então, vamos lá. O imposto, como aqui foi dito, é para custear todos os custos do governo, seja, como a gente viu, de infraestrutura, etc. Agora, quando a gente fala de uma contribuição, aí já é específico, uma contribuição para determinado fim. A gente paga essa taxa, paga isso aí, mas é só para aquele fim que ele pode ser usado. E aqui eu vou falar de alguns, tá, que tem. Então, olha só. Temos o IRPJ, que é o Imposto de Renda Pessoa Jurídica, tá? Esse imposto aqui, ele incide sobre o lucro da empresa. Então, a minha empresa teve lucro, eu vou ter o imposto de renda sobre isso. A gente é acostumado ao imposto de renda da pessoa física, que é o IRPF, que é a mesma ideia. Se eu for fazer, pensa vocês como pessoa física, se hoje você comprou um carro por 20 mil reais e você vendeu o carro por 30 mil, você tem lucro. E aí você tem que pagar imposto de renda, tá? Só para vocês saberem. E aqui na empresa é a mesma ideia. Então, quando você teve um ganho de capital, que se chama ganho de capital, você automaticamente tem que pagar o imposto. Que é, nesse caso que eu dou exemplo de um carro, uma casa, um terreno, você vai pagar um imposto pessoa física. Já o IRPJ é um imposto também, só que ele incide sobre o lucro das empresas. Então, em cima do meu lucro, ele vai lá em qual? Eu tenho que pagar esse imposto. O CSLL é Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, também é outro imposto, ele é aplicado sobre o lucro líquido, mas como a gente pode ver, ele tem o nome contribuição, tá? Então, todo o dinheiro arrecadado com esse imposto, automaticamente ele vai para a área social do governo, então é investido aqui, tá? Na parte social. O PISA é um programa de integração social e de formação do patrimônio do servidor público. Então, também é outro imposto e ele tem um destino já atrelado. O FINS, que é outro imposto, mesma coisa. É uma contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Então, ó, mais um, como eu expliquei no slide anterior, ele tem o nome contribuição. Então, ele é destinado para esse fim. Todo o dinheiro que as empresas pagam de COFINS, tá? Automaticamente vai para um caixinha lá no governo para investir nisso aqui, que é a parte de Seguridade Social. Temos ainda o IPI, depois eu vou entrar cada um dentro desses caras para explicar melhor, tá? Temos o IPI, que é Imposto sobre o Produto Industrializado. O que significa produto industrializado? Significa produto que eu produzo, tá? Então, assim, se eu tenho uma empresa que eu compro o produto e revendo o mesmo produto, eu não tenho IPI. Agora, se eu compro madeira e vendo mesa, eu estou industrializando, eu estou transformando madeira em mesa. Se eu compro
enfim, vou comprar tecido para fazer roupa. Eu estou industrializando, estou transformando uma matéria-prima, né? Um produto que eu compro, que a gente chama de matéria-prima, e estou transformando num produto diferente. Aí eu vou ter IPI, tá? O ICMS é o imposto sobre circulação de mercadoria. Então, toda vez que eu tiver uma circulação de mercadoria de um lugar para o outro, né, eu vou pagar ICMS. O ISS é imposto sobre serviços. Então, como o nome diz, somente sobre serviços que eu prestar, tá? Então, se eu vendo um produto, não tenho ISS. Se eu executo um serviço, eu vou ter ISS. O INSS, né, que é o Instituto Nacional do Seguro Nacional, também é outro imposto que a gente já meio que conhece, vocês pagam, né, o INSS, até na folha de pagamento vocês vão ver lá que tem um desconto do INSS, e a empresa também paga esse valor aí também, tá? E existem outros, né, então CID, IOF, o imposto de importação, o IPTU, então tem outros impostos aí que são conhecidos, mas os principais são esses que eu acabei de listar aqui, tá? E outra coisa bem importante aqui, só vocês entenderem do âmbito, né, desses impostos, que cada um tem uma carga diferente também, de acordo com o regime da empresa, que eu vou explicar mais na frente, e automaticamente tem vários cálculos que são feitos, tá? Mas também para conhecimento, ó, em âmbito federal, quando eu vou pagar esses impostos, PIS, COFINS, imposto de renda da pessoa jurídica, a contribuição social e IPI, esses são de âmbito federal, ou seja, o dinheiro arrecadado nesses impostos vão para a Receita Federal, a nível federal, nacional, tá? O ICMS é para o Estado. Então, todo imposto que eu for pagar só de ICMS fica para o Estado. E de ISS fica para o município. Então, existe essa divisão só para vocês entenderem. E cada um trabalha de uma forma, tá, gente? Então, por exemplo, se eu estou em Garibaldi, eu vou ter uma alíquota de ISS. Se eu estiver em Ponta Grossa, pode ser que seja outra alíquota. Eu não sei agora a alíquota de cabeça, mas são alíquotas por estado. E ICMS também, são ICMS por estado. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, acho que agora está 17,5, se eu não me engano. 17 ou 17,5. Agora eu vou para São Paulo, é 12. Eu vou para outros locais, é outro ICMS. Então, isso altera de acordo com o estado. E já esses impostos aqui são federais, tá? Então, é definido a nível federal e o dinheiro, a arrecadação é com eles também. Bom, agora vamos falar um pouquinho mais aqui sobre o ICMS, tá? Como eu falei, ele é um imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, tá? Então, o Estado, ele é um imposto do Estado, porém, obviamente, né, que ele não pode chegar assim, simplesmente do dia para a noite e mexer na alíquota, tá? Não, somente pelo Senado. Então, tem uma aprovação, ele tem que, o Estado tem que solicitar, ele vai dar uma aprovação lá no Senado, e aí sim, pode ser que pode sofrer essa alteração, tá? Porém, ele pode alterar a base de cálculo ou deferir o valor. O que é isso que pode alterar a base de cálculo? Em muitos tipos de produto, por exemplo, existe aqueles reduções da base de cálculo, tá? Existem reduções ou descontos no ICMS. Então, a alíquota ela não é alterada, mas temos reduções. Então, por exemplo, às vezes agora no Rio Grande do Sul vai ter um benefício para você comprar carro, por exemplo. Eles podem ser que eles chegam ali e dão um desconto, né, nessa base de cálculo do ICMS. Então, é alterada, existe daí uma alíquota que é aplicada para redução da base de imposto, e aí automaticamente eu vou ter um valor um pouco menor de ICMS nesse cálculo. Mas a alíquota permanece a mesma para o cálculo, tá? Então, basicamente, assim, e tudo isso que eu estou falando desses descontos, essas reduções, como eu te falei, cada estado aplica. Por isso que aí começa, para vocês entenderem, principalmente ali quem trabalha no RP, começa a perceber a complexidade que isso tem. Então, dependendo do produto que eu vendo, eu tenho que saber se esse produto tem alguma base legal, né, pelo estado que muda o cálculo desse item.
E o sistema tem que estar preparado para eu digitar essas informações e ele calcular da forma correta. Então, por isso que já começa uma complicação aqui, tá? E hoje, para calcular o ICMS, basicamente, tu tem a base de cálculo, né, a alíquota e o valor, tá? Então, a base de cálculo, basicamente, é o preço do produto que eu vendi. Então, eu vendi o produto por R$ 100, então eu pego a base, é 100, eu vou pegar a alíquota do meu estado e vai dar o valor, um vezes o outro. Então, o cálculo em si, ele é fácil, porém é só por complexidade de entender tudo isso, tá? O ICMS, ele tem sempre duas alíquotas, tá? Que é a intraestadual e a interestadual. A intraestadual, ela é venda dentro do próprio estado, nada mais é do que a alíquota interna. E a interestadual é uma alíquota externa. Então, por exemplo, nós do Rio Grande do Sul vendendo para São Paulo é 12% de ICMS. São Paulo vendendo para dentro de São Paulo, se eu não me engano, é 18%. Então, existe essa diferença, tá? O Rio Grande do Sul vendendo interno é 17,5%. E as pessoas de fora vendendo para o Rio Grande do Sul é a mesma, é 17,5%. Se eu não me engano, mesma coisa interno e externo. Mas existe essa diferença, tá, gente? Então, a gente tem que tomar um cuidado, que se eu vendo para dentro do próprio estado, eu tenho essa alíquota interna, e se eu vendo de um estado para o outro, existe a alíquota externa. Então, quando eu for vender para um outro estado, eu tenho que cuidar para eu não digitar a informação da alíquota interna daquele estado, tem que ser a externa para calcular corretamente. E aqui é aquele exemplo que eu comentei, né? Eu tenho uma base de 100, uma alíquota de 18, então vai pegar 100 vezes 0,18, vai dar 18 reais de ICMS. Tá? Tá aqui tranquilo, gente? Como eu falei, vai ser bem pensado, né? É imposto. Então, vamos lá. ICMS-ST, tá? Esse é um regime que saiu do ICMS, aonde o ICMS, tá? Ele tá, como é que eu vou explicar de uma forma mais tranquila, tá? Eles fizeram um cálculo para pagar o ICMS antecipadamente, tá? E aí ele muda a responsabilidade de quem vai fazer esse recolhimento. Até para vocês entenderem, hoje como é que funciona, tá? Toda vez que eu emito notas eu compro mercadoria e vendo mercadoria, somente no final do mês é feita uma apuração de imposto, somente no final do mês, tá? Então, o escritório de contabilidade vai ver todas as notas fiscais que você emitiu, o valor total delas e vai fazer um cálculo geral lá de quanto de CMS, né, tu tem que pagar para eles. Essa que é a lógica. Porém, esse CMS-ST veio para mudar um pouco isso. O resumo da história é o governo querer o dinheiro antecipadamente. Essa é a ideia. Ele não quer só depois no final do mês. Então, ele quer puxar isso para antes. Então, o que acontece aqui? Aí mudou o cálculo, ele ficou um pouco mais complexo, mas foi o que eles quiseram fazer, tá? Então, o ICMS que deveria ser pago na saída passa a ser pago no momento da entrada, não sendo devido depois novamente. Então, qual que é a ideia? Eu comprei esse produto, já está lá destacado o imposto da ST. Depois eu vou mostrar umas imagens para ficar bem claro para vocês, tá? Na própria nota fiscal de compra, eu já estou pagando esse valor da ST. Eu já pago imediato. O meu fornecedor que mandou para mim, ele vai ser obrigado a gerar uma guia e já pagar essa guia dessa ST antecipadamente, o dinheiro já está lá no governo. Então, eles anteciparam todo esse processo, tá? E para quem ficou essa conta no contexto de ter que pagar antecipadamente é o fabricante, tá? Então, o próprio fabricante, ou equiparado, né, a uma fábrica, ele vai recolher esse ICMS, tá, sobre a operação de venda aos clientes deles, que são os distribuidores, como também o ICMS sobre as outras operações, tá? Então, diversos produtos têm ST e cada estado é de um jeito, tá? Então, não é todo produto que tem substituição tributária, tá? Que é esse ICMS com substituição tributária, e também não é todo estado que define, e cada estado define como funciona. Então, é uma salada de fruta aqui, e por isso que existem 550 configurações para isso, tá? E como que funciona isso aqui? O cálculo também tem uma base,
ele tem um MVA, que é um valor, uma margem de valor agregado, lá na frente eu explico, uma alíquota e um valor, tá? Então, só para vocês começarem a entender que existe mais esse cara aqui. Mas tem cálculos lá, tá? Depois eu mostro. Ó, então qual que é a ideia, tá? Olha o que acontecia quando não tinha substituição tributária. A indústria, ela vendia para o distribuidor, tá? E ela já fazia, no final do mês, esse recolhimento. O que é o recolhimento? Eu já vou fazer o pagamento da guia. Então, terminou o mês, eu já faço esse pagamento do ICMS, tá? Aí, quando o distribuidor ia vender lá para o ponto de venda, também ele, depois que fecha o mês, ele faz esse recolhimento, tá? Depois, o ponto de venda, que seja um mercado, né, da vida, né, uma lojinha, ele vende lá para o consumidor final, aí ele faz o recolhimento. Então, a indústria pagou, né, o imposto da nota fiscal que ela emitiu, o distribuidor pagou o valor da nota fiscal que ele emitiu e o ponto de venda pagou o valor da nota fiscal que ele emitiu. Essa que é a ideia, tá? O que acontece com a substituição tributária? Olhem só, a indústria, ela emitiu uma nota e já pagou tudo isso aqui, ó. Antecipou todo esse pagamento e já é pago quase que de imediato. Quer dizer, é de imediato, já nesse primeiro momento aqui. Então, olha a loucuragem que isso aqui virou, tá? Porque hoje eu sou uma indústria, eu vendo para o distribuidor demora daqui a pouco 30, 40, 60 dias para vender, aí vende para o ponto de lojas, o ponto de venda, né? O ponto de venda vendeu daqui a mais 60 e para o consumidor final. Então, talvez esse processo todo levou 5 meses e o governo ia demorar 5 meses para arrecadar. Aqui ele já, lá na indústria, já arrecada o dinheiro. E como que ele faz isso, tá, gente? Como que ele faz isso? Depois tem os cálculos que eu vou mostrar. Como é que ele... Hoje, eu posso comprar, a indústria vende para o distribuidor a R$100, aí o distribuidor vende para o ponto de venda a 120. O ponto de venda vende ao consumidor final a 140. Então, depende do preço, é um imposto diferente. Agora, como é que a indústria já recolhe tudo isso antes? Por isso que eles fizeram esse cálculo. É a margem de valor agregado, esse MVA que a gente pede para os clientes, tá? Quando, quando a gente tem esse produto. O que eles fazem? Cara, o resumo da história. Eles pressupõem que esse produto de R$100 da indústria, ela já tem que recolher como se fosse 200. Essa que é a ideia. Ele já dá, o próprio governo dá um percentual que a gente tem que aplicar a mais do que o valor que a gente vende, a mais do valor que a gente vende, para já fazer o cálculo e pagar antecipadamente, tá? Isso aqui que eles fazem. Então, é uma loucura mesmo. Mas depois tem os cálculos que eu mostro com calma. Vamos lá para o IPI, tá? O IPI, então, é Imposto sobre Produtos Industrializados, tá? Ele incide aos produtos manufaturados, que eu vou fazer uma transformação, uma industrialização, e ele segue dependendo de uma classificação da tabela TIP. Existe uma tabela chamada TIP, e essa tabela tem todos os produtos que, sim, tem IPI. Então, lá tem e aparece qual percentual tem que ser aplicado. É um pouquinho mais simples, porque existe uma tabela, né? E essa tabela já é igual a nível nacional. É diferente do ICMS, que, como eu falei para vocês, cada estado define se tem ST, se não tem ST, o percentual desse ST, então é um pouco mais complexo. Já o IPI já é a nível já nacional essa tabela, tá? E aí é lógico que ele vai servir para indústrias, distribuidores equiparados, e vai ser de acordo com o CNAE. O CNAE nada mais é do que um código, né, do ramo de atividade da empresa. Então, se eu sou um prestador de serviço, eu vou ter um CNAE de prestador de serviço. Se eu for uma indústria, eu vou ter um CNAE lá de fabricante. Então, tem esse cuidado aí que tem que ter, tá? Na operação de comércio, o IPI ele não gera crédito,
né? Por isso ele deve ser incorporado ao custo da mercadoria. Aqui tem uma questão um pouco fiscal, que até depois eu posso ir explicando, mas os impostos, as empresas que pagam, tá, esses impostos, elas podem se creditar disso, tá? O que seria isso? Por exemplo, o IPI, o ICMS, PIS, COFINS. Se eu compro mercadorias, isso na hora de eu pagar o ICMS, aquele recolhimento, tá, gente? Para cálculo do sistema não muda nada. Qual que é a ideia aqui? Vamos supor que eu compro mercadoria e eu paguei ICMS dessa mercadoria, porque eu estou comprando, eu paguei, tá? Porque, porque no momento que eu comprei um produto de alguém a R$ 100, em tese, dentro desse produto, o meu fornecedor já botou o custo do ICMS, né? Porque ele tem que pagar, né? Então ele incluiu ali dentro. E quando eu for eu vender, eu tenho que pagar o ICMS. Aí o que o governo fez para não ter o famosa bitributação? Porque eu estou pagando na compra e estou pagando na venda. Ele fez essa questão de créditos e débitos de impostos. Então eu posso fazer uma apuração de todo o ICMS que eu paguei nas compras e deduzir das vendas. Então vamos supor que eu tenho que pagar R$ 1.000 de ICMS. Foi o cálculo que eu fiz de todas as minhas notas fiscais que eu vendi. Eu tenho que pagar 1.000. Porém, eu paguei 200 em compra, então vai fazer 1.000 menos os 200 que eu já paguei. Então, o meu boleto que eu tenho que pagar para o governo vai ser R$ 800. Então, existe isso, tá, gente? Só para vocês saberem que eu estou me creditando de impostos, que daí na hora do débito que tem que pagar, um vai bater o outro. Então, isso pode acontecer, tá? Quer dizer, acontece no caso. Bom, depois do IPI, eu tenho a base alíquota e valor, tá? O IPI altera o valor da nota fiscal, então ele acrescenta na conta. Se eu tenho um duto lá, que a minha venda, supor que o meu produto é R$ 100, eu tenho 5% de IPI, tá? Automaticamente o valor total da minha nota é R$ 105, tá? Já só o ICMS, não. Eu tenho R$ 100 de produto, eu tenho 18% de ICMS, o valor total da nota, R$ 100. O ICMS ele não acrescenta no valor total da nota, tá? E a ST já acrescenta, porque como eu tenho que fazer esse pagamento antecipado, aí ele vai somar na nota fiscal porque eu vou ter que pagar esse boleto. Então, automaticamente, ele vai para o total da nota. Então, aqui no exemplozinho de como funciona o IPI. E o PIS e COFINS, eles são muito parecidos, tá? O PIS é o Programa de Integração Social e o COFINS é a contribuição para o financiamento da Seguridade, tá? Ele incide sobre a comercialização, tá, de mercadorias. Por que eu deixei um asterisco de comercialização, tá? Porque a comercialização a comercialização e circulação. O ICMS, ele é circulação, tá? Nem sempre a circulação quer dizer venda, tá? Pode ser uma transferência, pode ser uma doação, né? Uma remessa para conserto. Já o PIS e COFINS é na comercialização, ou seja, na geração de receita. Gerou receita, está pagando o PIS e COFINS, tá? Eles têm dois modelos, tá? Eles têm um regime cumulativo e um regime não cumulativo, que o regime cumulativo seria mais ou menos o quê? Ó? É uma receita bruta, não pode deduzir em relação a custos, despesas e encargos. Então, tu vai pagar 0,65 e 3. E o não cumulativo, ele permite descontos de créditos, que eu não expliquei para vocês, apurados em custos e despesas. Mas aí ele aumenta um pouco o valor, né? É 1,65 e o COFINS é de 7,6. Então, sempre existe um cálculo aí que o pessoal faz para ver o quanto vale a pena um ou outro, tá? Tem mercadorias que eles chamam elas de regime monofásico, aí já é cobrado só para a indústria, tá? E também é base alíquota e valor, né? Então, são esses três fatores aí. Como eu falei, cálculo matemático é o mais simples possível, né? Mas a questão é a regra, que ela é complicada. O ISS, então, ele é imposto sobre os serviços, tá? Ele só é tributado conforme os municípios, tá? E é somente quando ocorre essa prestação de serviço, tá? E como eu já tinha comentado antes para vocês, ele vai variar. Dependendo do município, essa alíquota desse imposto pode variar. Existe a famosa retenção de ISS-QN, tá? E a retenção, o que ela é? É quando eu vou realizar um serviço em outro município. Tá? Então, olha só,
A retenção de ICS será realizada nos serviços prestados em que o imposto seja devido no local de prestação do município. Como é que eu vou explicar isso melhor? Todo serviço que eu executo em Garibaldi, eu pago ISS. E esse ISS, ele vai para o município de Garibaldi, tá? Quando for fazer o mesmo serviço, só que eu vou fazer o serviço em Ponta Grossa, o que tem que acontecer? Existe briga de município, né, pessoal? Então, eu estou executando o serviço em Ponta Grossa. Quem quer ficar com o imposto? Ponta Grossa, não Garibaldi. Então, o que em tese tem que ser feito? Na minha nota fiscal, que eu vou fazer uma nota fiscal de serviço eletrônico, tá? Que é totalmente diferente de uma nota fiscal de produto, tem nada a ver, que é totalmente diferente do CTE, que é conhecimento de transporte eletrônico. Cada um tem a sua nota, tá? O que acontece? Eu vou fazer meu serviço em Ponta Grossa, então o meu serviço por R$100, eu vou reter esse imposto, ou seja, eu vou dar um desconto. Eu vou dar um desconto para o cliente, então, em vez de R$100, ele vai pagar 98, mas na nota vai estar detalhado que esses R$2 é referente à retenção de ISS, e o cliente lá em Ponta Grossa, ele vai ter que pegar, como ele teve esse desconto, ele vai ter que pagar a prefeitura, o município de Ponta Grossa com essa diferença de R$2, para o imposto ficar lá, tá? Então, o resumo da ópera é isso, é como se fosse uma briga de municípios, e quando eu vou executar um serviço lá, ele vai querer reter o imposto lá. Com exceções de algumas coisas, né? Por exemplo, vamos supor, vamos pegar o caso de uma empresa nossa aqui, né? A gente presta serviço de suporte em Garibaldi para empresas do Brasil inteiro, mas como a equipe que executa o serviço daqui, eu não preciso ter retenções, porque está todo mundo aqui executando aqui. Aí agora, se eu vou fazer em loco, estou indo até o cliente realizando lá, aí tem essa retenção, tá? Tem município, lógico, tem gente que nem olha para isso e deu, mas tem empresas um pouco maiores, aí se for realmente, tu vai executar um serviço numa outra cidade e emite uma nota, tem empresa que diz, opa, tu não fez aqui uma retenção de imposto. Eles vão ficar bastante de olho nisso aí. Então, o tomador do serviço, ela é uma pessoa jurídica que contrata o serviço em suas dependências. Então, como eu falei, é em loco do executor, tá? E aí o ISS é devido no local da prestação. Caso tenha havido a retenção na fonte, o mesmo será deduzido da parcela do Simples. Isso aqui é cálculo de imposto, né? Tomando-se por base as receitas de prestação de serviço que sofrem tal retenção, não sendo o montante recolhido na forma do Simples Nacional. Aqui é só questão de realmente, por exemplo, eu recolhi um imposto no outro estado, eu tenho que informar para eu não ter que pagar de novo. Né? Basicamente isso aí. Vocês viram que não é nada simples, né? E para não variar, todos esses impostos que eu falei para vocês, eles podem variar dependendo do regime de tributação da empresa. Tá? Então, a empresa ela pode escolher qual é a forma de recolhimento de impostos que ela quer ser. Se ela quer ser do Simples Nacional, se ela quer ser do lucro presumido ou se ela quer ser do lucro real. Tá? Então, ela pode escolher qual desses recolhimentos é o melhor para ela. O que é o melhor para ela? Tudo varia, gente. Tudo varia do faturamento, do tamanho da empresa, dos produtos que ela fabrica, compra ou vende. Então, tudo isso pode variar para valer a pena ou não, tá? Então, de via de regra, tá? Simples Nacional é voltada para micro e pequenas empresas, tá? O lucro presumido é voltado para empresas de pequeno e médio porte, prestadores de serviço, tá? Então, que não pode se optar pelo Simples Nacional. Então, hoje até que está bem diferente, mas existem algumas categorias que, vou abrir na época, tá, pessoal? Hoje mudou, mas na época, empresas de desenvolvimento de software não poderiam ser do Simples Nacional. Obrigatoriamente, tu tinha que cair em lucro presumido. Depois foi mudando e pôde se enquadrar no Simples, então tem umas mudanças nesse sentido. E já o lucro real é voltado para médias e grandes empresas de todos os ramos. Mas como eu falei, não existe uma regra
aqui a maioria, no caso, micro e pequeno é do Simples, presumido de empresas médias, mas não que é regra, porque eu já peguei casos, tá, de empresas que estavam no Simples, que eu dei consultoria, e eu percebi que do faturamento que a empresa tinha, dos produtos que ela comprava, por causa desse crédito e débito de impostos que eu acabei de falar para vocês, que pode ter benefícios ali, essa empresa ela mudou para o lucro presumido, que valeu mais a pena, e ela acabou pagando menos imposto do que ela pagava no Simples Nacional. Então acontece isso. Então é importante a empresa ir atrás do contador e fazer essas devidas análises, tá? O Simples, para vocês entenderem mais ou menos como é que ele funciona, tá? A forma do recolhimento de imposto, os impostos que eu acabei de mostrar para vocês, gente, todos os impostos são iguais para todas as empresas. Não muda nada. O que muda são as alíquotas e algumas facilidades, tá? O Simples, a forma desse recolhimento dos impostos, né, o pagamento desses impostos, ela é mais simplificada, tá? Porque ao invés de eu gerar uma guia para cada imposto, que é o que acontece, se eu sou uma empresa, cadê os impostos aqui, que viu, aqui, ó, se eu sou uma empresa do lucro presumido geral, eu vou pagar uma guia do COFINS, eu vou pagar uma guia do PIS, do COFINS, eu vou pagar uma guia do ICMS, eu vou pagar uma guia do imposto de renda, eu vou pagar uma guia do ISS, eu vou pagar várias guias individuais. Agora, como eu sou do Simples Nacional, eu tenho uma vantagem. Eu pago somente uma guia, que eles chamam de DAS. É um documento de arrecadação do Simples Nacional. Então, uma única guia contempla todos esses impostos. Mas eu tenho esse cálculo de cada imposto por trás, tá? E como é calculado os impostos do Simples Nacional? Existe um percentual de acordo com o faturamento, tá? E também da atividade da empresa, que é o KNAI, o ramo dela. Então, um comércio é um valor, uma indústria é outro valor, mas dependendo ainda do ramo, tá? Prestador de serviço, tipo de um ramo, uma indústria de mesas, de cadeiras, móveis, pode ser que seja um valor, uma indústria metalúrgica pode ser que seja outra. Eu não sei todos de cor, tem que avaliar essa tabela lá do Simples Nacional. Mas mais ou menos para vocês entenderem, então, se a empresa ela fatura até 180 mil, ela paga 4% de imposto sobre tudo que ela faturou. Se ela fatura até 900 mil, então já é 7,6%. Então, ele tem um cálculo gradativo. Então, de acordo com o faturamento e do ramo de atividade, ela vai pagando um percentual de imposto diferente, tá? E esse imposto, no final do mês, é calculado e gera essa base, que é essa guia, né, de arrecadação, documento de arrecadação do Simples Nacional. Realmente é um boleto, Pedro. Eu não tenho nenhum aqui para vocês, mas é um boleto mesmo, tá? Que eu tenho que pagar. O lucro presumido, qual que é a ideia desse regime tributário, tá? Os impostos são pagos separadamente, que nem eu falei, com percentual diferente, tá? Cada ramo tem um lucro presumido, que presumido é o quê? Se eu tenho uma empresa de software, né? Então tá aqui, ó. Ele vai cair em prestação de serviço, o governo diz que essa empresa tem que ter 32% de lucro. Ou seja, se eu tenho de fato 32% de lucro, beleza, eu estou pagando o imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, desculpa, o lucro que eu tenho na minha empresa, eu vou pagar esse imposto de renda e a contribuição social, né, sobre esse cálculo de 32%, que é o cálculo para o imposto de renda. Agora, se eu lucro mais, show de bola, porque eu vou pagar menos, 32%, mas se eu lucro menos, problema é da empresa, tu vai pagar como se fosse 32%. Tá? Então, os percentuais eles vão variar de 1,6 a 32, dependendo do ramo. Então, eles dizem que revenda de mercadoria é 8, transporte de pessoas é 16, transporte de carga é 8, prestador de serviço é 32, né? Combustível 1,6. Então, vai variar em cima disso aqui para fazer os cálculos de tributação que vão cobrar, tá? E aqui só um exemplo, a alíquota do imposto de renda, tá? Então é 15% fixo. Então, vamos lá, eu faturei 180 mil, 175 mil, 120 mil, automaticamente o total do trimestre que eu vou pagar vai ser, ó, 475 mil vezes 8%, que lembra aquela alíquota que eu comentei para vocês, que ele pressupõe que eu vou ter esses 8% de lucro, vezes 15% da alíquota. Então, eu vou pagar
5.700. Então, resumindo aqui, onde é que eu tirei os 8%? Porque lucro presumido, ó, revenda de mercadoria, o governo diz que é 8% de lucro. Então, se eu faturei 475 mil, ele vai me calcular 8% de lucro, que é o que eu deveria ter, e aí 15% ele aplica com o imposto que tem que pagar, e eu vou emitir uma guia de R$ 5.700, uma guia de IRPJ. É assim que funciona, tá? Então, se por um acaso eu tenho uma lucratividade, a minha lucratividade é 10, 12, melhor para mim, porque o cálculo vai ser em cima de 8. Porém, se o meu lucro nesse período for 3%, então, 3% real, estou fodido porque eu vou ter que pagar 8%. Né? Vai calcular como 8%. E ali lá, ainda no lucro presumido, agora nós estamos falando da contribuição social. Mesma coisa, ó. Eles pressupõem esse percentual de lucro para a contribuição social e aí aplica a alíquota de 9%. Então, é assim também. Então, os impostos básicos, tá, do lucro presumido é o PIS, COFINS, o imposto de renda e contribuição social, tá? Esses aqui são aqueles do âmbito federal, fora que você já sabe que ICMS sempre vai ter, né? O PIS e COFINS, eles são pagos mensal. O imposto de renda e contribuição social é geralmente trimestral. E PIS e COFINS, as alíquotas geralmente são essas aqui, 0,65% e 3%. O lucro real, então, lembra que o lucro presumido pressupõe que a lucratividade da empresa é aquela. Já o lucro real, o mesmo nome diz, é o lucro real que a empresa teve. Então, em cima do lucro real da empresa, tu vai aplicar 15% de imposto de renda e 9% de contribuição social. Além disso, o PIS é 1,65, o COFINS 7,6. Diferente do que a gente viu aqui, né? Que o PIS é 0,65 e 3. Aqui já é 1,65 e 7. E aí, aquela velha história, né? Eu vendi 500 mil em produtos, né? Aqui aquela ideia que eu comentei para vocês, que ele tem direito a créditos. Então, ó, vendi 500 mil, mas eu comprei 300 mil em produtos. Então, ó, 500 o PIS, ó, 500 vezes 1,65, eu vou descontar os 300 mil que eu comprei dos mesmos percentual, 1,65. Então, ó, eu pagaria 8 mil de imposto, mas eu comprei 4 mil de imposto. Comprei imposto, mais ou menos para vocês entenderem. Então, o meu saldo final ficou 3.200. Então, é isso que eu vou, de fato, ter que pagar para o governo. E COFINS aplica a mesma ideia, tá? E esses créditos que eu comentei. Até aqui tudo tranquilo, gente? Quer dizer, tranquilo não, né? É difícil, né? Então, vamos lá, qualquer coisa me pedem, pelo amor de Deus. Vamos lá. Quem emite nota fiscal eletrônica? Então, é indústria, comércio, indústria e comércio. Indústria que vende para outras indústrias, indústrias que vende para lojas e revendedoras e também indústrias que vende para consumidor final. E comércio, os atacadistas, que eles vendem para grande revendas, né? E os varejistas que vendem para consumidor final. Então, todo mundo que vende mercadoria, a gente é obrigado a emitir nota fiscal. Hoje não tem mais ninguém que escapa, tá? Como são os emitentes? Hoje a gente tem o MEI, a gente tem o Simples Nacional e a gente tem o regime normal. O regime normal é quando o pessoal fala em regime normal, ele está dizendo que é ou real ou presumido, tá? Então, ele envolve esses dois aqui. Hoje, o MEI ele pode emitir uma nota fiscal como Simples Nacional, então ele pode se enquadrar para emitir como se fosse um Simples Nacional, mas também eles têm direito a uma nota fiscal avulsa, eletrônica. Então, existe um site ainda, pessoal, que eles têm direito a ir lá acessar e emitir essa nota fiscal avulsa, que é o nome. Tá? O Simples Nacional, o que muda? Eles não destacam o ICMS na nota, nem PIS, nem IPI, nem COFINS, nada. Só ST. Quando eu falo em destaca, é aparecer na nota esses impostos, não aparece. Se você olhar no Simples Nacional, na nota eletrônica, aparece lá ICMS 0, né, PIS 0, COFINS 0, não destaca, não aparece, tá?
Mas o ICMS-ST, sim, esse cara aqui ele vai aparecer lá, tá? Já o regime normal destaca tudo. Então, se vocês pegarem uma nota fiscal de uma empresa que é do regime normal, vai aparecer todos os impostos são preenchidos na nota, seja na nota impressa, ou seja, no XML, que uma coisa só ilustra a outra, tá? Então, aqui tem uma questão importante, ó. A diferença do regime de apuração versus a CRT. A CRT nada mais é do que o regime de tributação da nota fiscal eletrônica. Se vocês olharem lá, existe uma tagzinha no XML da nota chamada CRT, que eu tenho que dizer qual é a forma de tributação dessa empresa. Então, lá no imposto de renda, a empresa ela pode ser Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. No CRT, que gera um pouco de confusão, tu pode informar o quê? Se ela é do Simples Nacional e MEI, tá junto no mesmo. Se ela é Simples Nacional com excesso de receita bruta, ou seja, é um Simples Nacional que estourou o máximo de faturamento, mas pode acontecer. Ou regime normal, e aí envolve lucro presumido ou real. Então, muda um pouquinho, tá? Então, aquilo que a empresa de fato ela é registrada aqui no RPJ, no CRT, que é a flagzinha lá do XML, ele muda um pouquinho as informações. Mas para vocês entenderem, o lucro normal ele é o presumido ou real, tá? Então, você tem que fazer um cuidado aqui na hora de configuração. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre os classificadores da NFE. O que é os classificadores? Classificadores, eu quero mostrar para vocês o que muda para aplicar os cálculos de imposto. O que muda, tá, gente? De uma nota para outra. Samuel, por que uma nota para outra mudou os impostos? Tá? O que muda? O que faz esses cálculos alterarem? Vamos lá. Primeiro, a CRT, que é Código do Regime Tributário. Então, se a empresa do Simples é um cálculo, se a empresa do Simples Nacional com excesso de receita bruta é outro cálculo, e se ela é regime normal, que é a questão do lucro real presumido é outro cálculo. Então, aqui é um primeiro fator que pode mudar. O outro fator é a CFOP. A CFOP da nota, depois eu explico mais para frente, que ela é o Código Fiscal de Operação e de Prestação de Mercadoria, tá? Dependendo da CFOP, muda o cálculo de imposto. Outra coisa é a CST, que é o Código da Tributação da Situação Tributária, ou Código da Situação da Operação do Simples Nacional. É a mesma coisa, só que eles botaram o nome CST para empresas do real, ou presumido, e CSOSN para empresas do Simples. Dependendo dessa informação, muda. NCM, gente, que é a nomenclatura comum do Mercosul, essa aqui também altera, que basicamente a NCM é a classificação do produto, é como se fosse a categoria do produto. Então, dependendo da categoria do produto, ele vai alterar. Lembra que eu falei para vocês lá atrás que, dependendo, alguns produtos têm ou não têm ST, substituição tributária? Ou seja, como é que eu sei se esse produto tem ou não substituição tributária? Através da NCM. Então, a NCM eu vou conseguir verificar isso. E o SEST, que daí de fato é o código especificador da substituição tributária. Então tem todos esses dados, todos esses carinhas que eu acabei de falar para vocês são campos da NFE, são campos do XML da nota, tá? E é muito importante para cálculo de imposto. Bom, vamos falar então agora um pouquinho mais especificamente, tá? Da CFOP, tá? Então a CFOP, ó, ela é o Código Fiscal de Operações e de Prestação das Entradas de Mercadoria e Bens e na Aquisição de Serviços. Então, é todo esse nomezão maluco aqui, é a CFOP. Nada mais é do que um código, tá? De um sistema para destinar, para dizer o que eu estou fazendo com esse produto, com essa venda, com essa nota. Cada vez que eu emito uma nota, eu informo a CFOP. E a CFOP nada mais é, pessoal, do motivo. Qual é o motivo dessa circulação dessa mercadoria, dessa comercialização? Porque existem motivos para tudo, então eu vou ter que definir em cima disso aqui. E é sobre isso que o governo sabe o que eu estou fazendo com essa mercadoria. Porque, vamos lá, vou dizer para vocês, se eu vou comprar uma mercadoria, vocês concordam que eu posso comprar ela? Se eu tenho uma empresa,
eu posso comprar essa mercadoria para eu revender. É uma CFOP, é um motivo. Eu também posso comprar a mercadoria para eu usar internamente na minha empresa. Uso meu próprio, não é para revenda. Então, existe uma outra CFOP, outro motivo. Então, olha a importância que isso aqui tem. Então, depende da CFOP, pode acontecer casos diferentes e o governo vai esperar casos diferentes. Se eu digo que eu estou comprando esta caneca para revender, o governo vai esperar um dia eu vender essa caneca. Eu não posso usar ela para mim, porque no governo eu tenho um estoque desse produto. E em um momento eu tenho que dar a saída dele. Então, se eu disser agora que essa caneta é para o meu uso próprio da minha empresa, beleza. O governo vai desconsiderar que eu preciso vender essa caneca no futuro. Então, olha a importância que isso aqui tem na CFOP. Aí existem CFOPs de entradas, tá? E elas mais ou menos elas trabalham nessa categoria. 1.000 são entradas ou aquisições de produto dentro do estado, tá? Dentro do estado, na mesma unidade da federação do destinatário. 2.000 é fora do estado, então é operações que eu compro, né? E o cara veio de uma outra, fora do meu estado, então eu vou ter que lançar essa entrada como 2. E 3 é importações, que veio do exterior, tá? E aí, ó, olha só, pessoal, não vou entrar uma a uma, tá? Vocês podem me chamando em outros momentos, mas tem para tudo, tá? Ó, se eu vou comprar para industrializar, é uma CFOP. Se eu for comprar para comercializar, é outra. Aqui, ó, se eu for comprar para usar, uso e consumo, usar própria para mim, é outra. E por aí vai, gente. Para cada situação eu vou ter que determinar a CFOP correta, tá? Se eu botar comercializar, eu tenho que vender o mesmo produto. Se eu comprar para industrializar, então eu tenho que comprar madeira e vender mesa. Então o governo sabe que eu vou transformar esse produto em outra coisa. E para usar propriamente dito para mim. Então olha quanta coisa tem, tá? Se eu compro com ST, eu tenho que dizer que eu comprei essa mercadoria com ST. Então tem um monte de coisa aqui que a gente tem que tomar cuidado. Por isso que quando a gente está na área fiscal, tem que ter uma pessoa que tenha esse conhecimento, porque a gente não pode lançar de qualquer jeito. Por isso que configuração de imposto é uma coisa que eu falo bastante, tem as meninas aí do atendimento, que é uma coisa que a gente não pode fazer pelo cliente. A gente não pode chegar configurando porque a gente tem experiência. Não, porque cada caso é cada caso e a gente tem um risco grande de errar. Então é melhor jogar a bola para o cliente, verificar com o escritório de contabilidade e aí a gente configura da melhor forma. As saídas é a mesma coisa. 5.000 são quando eu vendo para dentro do mesmo estado, 6.000 quando eu vendo para fora do estado e 7.000 quando eu vendo para o exterior. E também, mesma coisa, ó. Se eu vendo um produto que eu produzi, é uma coisa. Se eu vendo produto com ST, é outra. Se eu vendo um produto que eu comprei, eu estou revendendo um produto pronto, é uma. Então, gente, tem também muita coisa aqui, tá? Se eu for enviar para industrialização, é outra. Uma devolução é outra coisa, porque eu estou devolvendo o produto. Eu não estou vendendo, estou devolvendo o produto que eu comprei que veio estragado. Eu tenho que informar que é devolução. Então, tem que tomar todos esses cuidados aqui na hora de preencher. Até para, vou enviar uma amostra grátis para alguém. Tem uma CFOP específica para eu enviar uma amostra grátis para o cara. Porque daí o governo não vai me cobrar imposto. Por isso, poxa, uma amostra grátis, na tem que pagar imposto. Então o governo dá essas flexibilidades. Por isso que lá atrás aqui, gente, olha o que pode mudar os tributos. Dependendo da CRT, dependendo da CFOP, que eu acabei de convencer vocês agora, do porquê que depende dela, vai mudar os impostos. Ainda tem, dependendo da CST e dependendo da NCE. Então, tem um monte de fatores ali, tá? Então, tudo isso eu tenho que olhar. Tá, e ali vocês entenderam que ele vai variar de dentro do estado e fora do estado, então tem que usar certo, né? Então, por exemplo, aqui, se eu for vender um produto que eu fabriquei para dentro do estado, eu uso 501. 5.000 é a categoria dentro do estado, 6.000 é fora. Então,
Se eu usar 6.101, significa que eu estou vendendo fora do estado. Só boto 6 na frente. Vamos lá agora falar da CST. Tá, a CST é Código da Situação Tributária. Ela é uma tabela cuja finalidade é identificar a procedência da mercadoria. Se ela veio do Brasil, se ela veio do exterior, e também serve para como ela será tributada. Se o imposto é calculado normalmente ou se tem alguma isenção. Aqui vai aquele detalhe que eu falei para vocês, gente. Lá do Estado, o Estado não pode mexer na alíquota do imposto, mas ele pode criar benefícios para esse imposto se ele tem redução na base, se ele tem isenção e aquela coisa toda, tá? E a CST também tem ela é composta por 3 dígitos, mas o Simples Nacional tem um pouquinho mais, que é aquele nome CSOSN lá. Então existe uma tabela desses caras também. A NCM já é uma nomenclatura comum do Mercosul. Então, assim, como é que eu sei que esse produto eu tenho um produto que o código dele é 10, tá? Só que eu sei que esse produto aqui é uma garrafa, é uma squeeze. Aí eu vendo lá para a Jéssica e a Jéssica revende para o Gustavo. Pô, o meu código é 10, o da Jéssica é 5.600 e lá do Gustavo que ele vai revender é 15.000. Poxa, existe código e nomenclatura do mesmo produto dependendo de cada empresa. Como é que eu sei que esse produto é de fato uma squeeze? Aí existe a NCM. Então a NCM ela é uma tabela que tem todos os códigos da NCM do Mercosul e ali tu vai classificar aquele produto em qual NCM ele tem, que aí automaticamente tu diz que aquele produto lá, indiferente se é vendido pelo Samuel, pela Jéssica, pelo Gustavo, que cada um tem o seu código, que cada um tem sua nomenclatura, mas a NCM tem que ser igual, que daí a gente sabe que está vendendo o mesmo produto. E aí, em cima disso, tem os cálculos de impostos, tá? Como que é formado o NCM? Ó, os 2 primeiros dígitos, tá? Então, ele é composto de 8 dígitos, tá? Os 2 primeiros é a característica de cada produto. O terceiro e quarto dígito é o desdobramento da característica. O quinto e o sexto é a subcategoria do produto. O sétimo é a classificação. E o oitavo, por último, é a descrição mais detalhada desse item aí que vai ter. Então, ele passa por toda essa camada, tá? Aqui é um exemplo da tabela, a NCM, ó. 3813 é composições e cargas para aparelhos, extintores, granadas e bombas. Mas aí o 38130010 é que contenham tal coisa, que contenham não sei o que, etano ou propano. Então ele vai especificando cada vez mais para te chegar exatamente no produto que tu tá vendendo. Então tu tem que colocar o produto certinho no NCM que tu quer. E aqui o exemplo, ó, que na tabela de NCM tem alíquotas, que eu lembro que eu falei do IPI, que é aquela famosa tabela TIP. Então é aqui que a gente vai olhar qual é a alíquota de IPI de cada NCM para fazer a tributação certa. Então, a NCM é usada para tributação do produto. Além do IPI, PIS, COFINS, também a NCM é usada para tributação de ICMS, tá? E ela vai variar de acordo também com o CFOP e CST. Então, eu vou pegar todo aquele conjunto que eu mostrei para vocês. Eu vou ver o regime da empresa, vou ver CFOP, vou ver NCM, vou ver CST, tudo isso aí sim eu vou fazer o cálculo de imposto normal, correto dessa empresa. E aí, automaticamente, essa trinca de informações, que é CFOP, NCM e CST, elas são importantes aí na hora também quando for emitir a nota, mas também toda a parte do SPED, né? Então, olha só, o SPED fiscal vai tudo isso, ele vai olhar a CST, CFOP, NCM, ele vai olhar tudo isso para saber o que tu tem direito a crédito, o que não tem, qual é o tipo de imposto, aí vai fazer toda essa trinca para calcular de fato os impostos que a gente tem que pagar. Por isso que eu comento para vocês, gente. Bota qualquer NCM? Não. Bota qualquer CFOP? Não. Entendeu? Por isso que empresas que tenha... Deveria ser todas, né, gente? Mas empresas maiores, eles acabam tendo uma pessoa específica
que trabalha só com a parte de tributação de impostos, porque um erro aqui em tributação, a empresa pode estar ela pode estar pagando muito imposto que não deveria. Eu já peguei casos, inclusive, nesse sentido, peguei casos que a empresa, o produto que ela estava vendendo tinha benefício fiscal, mas ela não estava aproveitando esse benefício fiscal. Então, ela pagou durante anos um valor de imposto que não precisava. Como também pode ser ao contrário, né? Eu não estou pagando o imposto que eu deveria pagar e depois pode vir uma multa bem grande. Então, por isso que existem empresas um pouco maiores, elas acabam tendo a pessoa tributarista lá dentro para cuidar disso aí, né? E como isso muda com certa frequência, tem que ficar de olho, né? Tá. E aí, aqui eu vou falar um pouquinho das regras da NCM, tá? Então, da NCM não, desculpa. Do ICMS. Então, o ICMS, a gente tem a origem da mercadoria. Lembra a CST que eu comentei? Que tem alguns dígitos? Então, lá já muda alguma coisa. Lá tu pode, no cadastro do produto, a gente diz qual é a origem do produto, da mercadoria. Se ele é nacional, se ele é estrangeiro com importação direta, né? Se é estrangeira adquirida no mercado interno, comprei de alguém daqui. Se ele é nacional, mas tem uma parte importada. Então, existem várias categorias que eu informo, tá? E aí vem a CST, que lembra que a CST tem 3 dígitos, então vai ter esses caras aqui. Se vocês pegarem lá o manual, o XML, da nota fiscal eletrônica, vocês vão ver que tem o campo para origem, tem o campo para CST, tá, pessoal? Então, tudo que eu tô falando aqui tá na nota fiscal e tá no XML, eu tenho que informar isso aqui, tá? E aí aqui na CST é onde vai dizer, lembra a trinca, ó, eu falei da CFOP, que eu informo na nota, eu falei da NCM, que é o produto, que a gente tem que categorizar ele certo, e a outra é a CST, que é esse cara aqui. Aí cada produto que eu vou vender, eu vou dizer, ele tributa esse produto? Significa, tem um imposto integral nele? Sim, boto lá. Tem ST? Sim, aí eu vou ter que marcar que tem ST, que daí eu vou ter que fazer um cálculo diferente. Tem a redução da base de cálculo, lembra que eu falei para vocês, esse produto está com algum benefício? Tem que informar esse código aqui. Ele é isento? Tem que informar isso aqui. E por aí vai, gente. Aí tem um monte de coisa nesse sentido. Ah, já paguei CST desse cara na compra, então vou selecionar 60, que eu já paguei, não preciso fazer o cálculo de novo. E isso aqui é essa salada de fruta, galera. A gente tem que saber ficar por dentro, ligar para o contador, pesquisar, sai as notícias da legislação e tem que ficar por dentro, tá? Mas aqui é onde entra a CST. Basicamente, ó, para vocês entenderem, a 00, a 20, a 51, o cálculo é base de cálculo alíquota e valor. Já a 10, a 30, a 70, já é o cálculo de ICMS ST. Aí já tem algumas coisas diferentes lá dentro, que lembra que eu falei o MVA, aquele valor agregado, então tem umas alíquotas e mais campos que eu tenho que informar. Esse cara aqui não tem cálculo nenhum. Isento, não tributado, suspenso, ICMS não calcula nada. Então, passa liso, tudo em branco. E esse 90 é aberto aí para outras situações. A CSOSN, mesma ideia, só que os códigos é para empresas do Simples Nacional. Ó, segue a mesma ideia. Só que são códigos para o Simples. 101, 102, 103. É um pouquinho diferente, mas é o que é tributado, que tem cálculo de ST, os isentos e o aberto. Só que a codificação ela é diferente, tá? Então tem que só tomar um cuidado. E esses campos também, lá no XML da nota, tem. Eu não sei se eu trouxe algum XML para mostrar aqui, mas qualquer coisa eu abro depois. Os destinatários, então, aqui tem que tomar um cuidado também. Quando eu estou emitindo uma nota, existe o destino do ICMS, tá? E aí tem aquela opção, vocês podem ver lá no cadastro, quando eu for dar o treinamento para vocês do sistema, enfim, vocês vão ver. Tem lá no cadastro se o cara é contribuinte, não contribuinte, contribuinte isento, e aí cada coisa muda também. O contribuinte, ó, essa opção indica que o destinatário, ele contribui ICMS. Com isso, espera-se uma inscrição estadual seja informada. Então, o cara tem que ter uma inscrição estadual, tá? Não contribuinte é uma pessoa que está desobrigada a possuir uma inscrição estadual, por não contribuir com o ICMS. Este caso é prestador de serviço, pessoa física, consumidor final. Então,
tem que tomar um cuidado nesse sentido. E o isento é isento, tá? É uma pessoa que não realiza atividades com ICMS, então é realmente isentos. Aqui só explico novamente o que pode mudar, né, o ICMS. Então, operações de circulação, né, serviços de transporte, serviço de comunicação, entrada de mercadoria importada. Então, tem várias coisas aqui que podem, que tem incidências, né? E não é só na venda de mercadoria propriamente dita. Então, tem coisas que eu posso, outras coisas que eu posso fazer, como até comprei bens de ativos e tal, tem que tomar um cuidado em cima disso aqui tudo, tá? Aqui, ó, que eu comentei das bases, ó. Então, por exemplo, ó, só vocês verem uma base de ICMS, o que pode ter? Pode ter o valor do produto, né? IPI, frete, seguro, despesas e desconto. Então, olha quantas coisas tem. Se vocês pegarem aí agora falando de sistema, vocês podem ver que se vocês informam lá um frete, o frete ele soma na base de cálculo do ICMS. Se vocês forem fazer uma nota, R$100, de um produto R$100 e bota lá frete, vocês vão ver que o cálculo, botam R$10 de frete, vocês vão ver que vai aparecer R$110 é a base de cálculo de ICMS. Por quê? Lá na lei, tu tem que ler, tem que entender a lei, interpretar o que incide, o que entra para fazer o cálculo da base de cálculo de ICMS. E olha aqui ó, as regras que tem. O IPI ele não entra na base de cálculo quando a operação é entre contribuintes. Opa, o que é isso aqui? Olha aí, ó. Se eu estou vendendo para outro cara e esse cara ele é contribuinte, o IPI não soma na base. Se ele não é contribuinte, que é esse caso aqui, aí sim o IPI soma na base. Gente, e vai indo, tá? É o IPI, ó. Se é para consumidor final, ele vai entrar na base, que nem ele tá aqui, ó. Se não é, não entra. Por isso tem um monte de regra, tá? Enfim, e aí existe aquelas reduções que eu comentei, da base de cálculo. Então, quando a gente acha uma base de cálculo de ICMS, a gente aplica uma redução. Aí depende do produto, aquela coisa existe a redução. Então, por exemplo, ó, acontece caso que a gente vai ver aqui, ó, R$100, aí tem uma redução de 20. Aí automaticamente a redução para equiparar a alíquota. Aí a gente faz um cálculo para isso, de acordo com os textos legais, para fazer com que calcule o ICMS não sobre 100, mas sobre uma redução de 20. Aqui tem as modalidades da base de cálculo de ICMS, que isso aqui são informações também que é informado no XML. Eu vou passando um pouco mais abatido aqui em alguns itens, tá? Aqui tá muito difícil de enxergar, mas é uma tabela. Aqui a tabela está desatualizada, mas aqui é a tabela que vocês encontram onde diz quais são as alíquotas de ICMS entre os estados. Então, se eu pegar Rio Grande do Sul, eu pego aqui é a origem. Cadê? Aqui. Rio Grande do Sul para o Acre, 7%, ó, quase tudo 7%. Ó. Se eu vender aqui para Minas Gerais, é 12%. Acho que é a linha de Minas, isso. Se eu vender para dentro do Rio Grande do Sul, é 18%, e por aí vai. Ó. Lá para o exterior é 4%. Então, tem aqui as alíquotas de cada localzinho aí que eu for vender. Tem uma tabela que tu encontra. Aí aqui é aquela questão do ST que eu comentei para vocês, que aquela regra é calculado só nesses casos, lembra que eu tinha comentado de ST? Ó, então, no 10, no 30, 60, 70, esses casos aqui ele vai ter esse cálculo. Aí existe a base, o valor, que é do próprio ICMS, e aí tem a base da ST e o valor da ST. E o cálculo, como que funciona? Aquela loucura que eu comentei. Olhem só. A base de ICMS é a normal. É o valor do produto, mais frete, mais seguro, mais despesa. Aí o valor do ICMS é a base vezes a alíquota. Aí a ST, ela vai pegar a mesma base do ICMS, então valor, só que aí, ó, soma IPI sempre, frete, seguro, despesa, menos desconto, vezes o MVA, que é aquele valor, margem de valor agregado. O que é esse percentual? Lembra que eu falei para vocês que eu vendo por 100 o produto, a minha revenda vende por 110, a outra por 120, por aí vai. Como eu estou antecipando o imposto, o governo diz, esse item, quando for vender lá na ponta, a margem dele vai ser 38%. Ele estipula isso.
Então, eu tenho que vender, eu tenho que fazer o cálculo somando, mesmo que eu não venda o produto a R$ 138, ele vai me dizer assim, mesmo que eu venda esse produto a 100, ele vai dizer, para o cálculo de ST, meu querido, tu vai fazer o cálculo em cima de R$ 138, porque eu estou dizendo que este produto, ele tem 38% de margem agregado na cadeia toda aquela cadeia que eu mostrei para vocês, que é desde a venda da indústria para o comércio, para chegar lá no consumidor final. Então, ele me diz que percentual eu tenho que usar. E aí, depois que eu tenho essa nova base de cálculo, aí sim eu vou pegar a alíquota do ICMS, né, que é da ICMS ST, e diminuo do ICMS que eu já vou pagar, que é esse aqui em cima. Eu vou reduzir porque esse aqui eu vou pagar de uma forma, então eu reduzo para não ter uma bitributação. E aí, beleza, é o valor de ST. E o MVA, como eu falei, né, é a margem de valor agregado, é a margem de lucro de toda a cadeia projetada pelo governo. Então, toda a cadeia que eu comentei ali, ela é projetada pelo governo e me diz que esse é o valor. Então, lá atrás tem aquele desenho mais bonito, vamos catar ele aqui. Como ele é um pouco mais complicado, só para explicar para vocês aqui, ó. Então, olha só, lembra que a indústria vende por 100, talvez o distribuidor 110, talvez o ponto de venda 120 ou 130 para o consumidor. Então, como aqui, já na indústria, eu vou pagar tudo, todo esse movimento eu vou pagar antecipado, então, o preço que o ponto de venda vai vender para o consumidor, esse percentual é o que o governo ele estipula que eu dei esse exemplo de 38%. Então, aqui na indústria, ela vai ter que fazer o cálculo como se ela fosse o ponto de venda na hora de gerar o imposto. Muito complexo aqui, gente? Ou estão pegando pelo menos uma noção básica que é o intuito? Aí tem o IPI. O IPI eu vou passar bem rapidinho, mas é só para empresas que fabricam produto. E aí lá na tabela típica, a tabela da NCM, tem o cálculo que eu tenho que fazer do IPI. Também ele tem essa ST, que é a mesma ideia. Tá, esse IPI ele calcula mesmo? Ele é isento? Então aconteceu, se eu não me engano, teve aquele desconto de IPI, isenção do IPI na linha branca. É da minha idade isso aí. Que todos os eletrodomésticos da cor branca lá, geladeira, fogão, tinha isenção de IPI. Então aí, num período, eles tinham que informar 52 não pagava. Então, automaticamente, a conta do cliente ia ficar mais barato, né? Se a indústria isentou 5%, então 5% tá mais barato na venda. Aqui são algumas variações que pode acontecer. E o PIS e COFINS, que já foi meio que dito, né? Que é só para empresas do lucro geral, ou seja, presumido ou real. E aí, dependendo, né, da empresa, vai calcular 0,25 ou 3. E em toda nota fiscal também tem isso, tá? Também tem as STs de PIS, STs de COFINS, aquelas que são isentas, as que estão suspensas, os benefícios, aquela que realmente tributa, segue a mesma ideia, tá? Mesma ideia. Eu vou avançar rápido isso só para nós não se enrolar muito. Galera, como eu falei, ele é bem denso, tá? Eu tentei ser o mais breve possível para vocês, para pelo menos trazer uma visão geral e também não ficar tão cansativo. E aí, alguma dúvida aí que eu possa contribuir? Vamos lá, agora é um momento de perguntas. Gente, fica bem à vontade de me chamar com dúvidas sobre isso aqui, tá? E se vocês entenderem que precisa de um cursinho extra sobre algum determinado item desses, me mandem também, tá? Que daí eu preparo um específico para mais aprofundado num determinado item desses aí. Beleza?